Olá pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo, um estudo semanal desenvolvido pelo grupo do COEM da associação, trazendo sempre algumas reflexões do Evangelho à luz do Espiritismo. Que possamos então serenar nossa mente, aquietar um pouquinho os nossos corações, elevar os nossos pensamentos e ouvir um pouquinho dessas reflexões, mas acima de tudo refletir como isso impacta na sua vida, na vida de cada um de nós, né? E nas nossas atitudes com os temas do Evangelho que são trazidos, né? Enfim, e para hoje a nossa reflexão tem o tema da gratidão. Muito se fala, né, atualmente sobre a gratidão, é uma palavra que está até ficando um pouquinho banalizada, né? A gente usa para tudo, a gente confunde e mistura com outras palavras semelhantes, mas a gratidão tem de fato um significado muito especial, né? E nos possibilita pensar bastante sob o ponto de vista do Espiritismo também, né? Então, tem um seminário do Divaldo. É um seminário que fala sobre o livro da Joana de Ângeles, Psicologia da Gratidão, né? E ele traz que então a gratidão é uma das facetas do amor e que é um sentimento muito profundo. E que às vezes a gente confunde a gratidão, que é esse sentimento tão nobre, que é esse sentimento tão bonito, com palavras, com simples palavras, né, que são ditas meio que às vezes até da boca para fora, né? Que são resultado, claro, da questão da educação, da questão da formalidade, da questão do convívio social. É claro que essas palavras de agradecimento, essas palavras ditas assim ao vento também são importantes, mas elas são insuficientes para traduzir todo o significado da gratidão. A gratidão é muito mais do que um amontoado de palavras, né? É um sentimento muito profundo que inunda a alma, que nos aproxima muito de Deus, que nos renova com tanta ternura e tanto amor. Então, a gratidão, para que ela possa ser de fato legítima, tem que ter no íntimo, tem que ter lá dentro de nós um encanto pela vida, um encanto pelas coisas da vida, por nós, pelos outros, né? E aí percebendo as dádivas que se multiplicam em incontáveis expressões ao nosso redor, né? Tá atento a isso, e mais do que estar atento, sentir isso no íntimo da nossa alma, no íntimo do nosso ser, né? Nesse mesmo seminário, o Divaldo narra algumas histórias que também estão no livro Psicologia da Gratidão. Então, são histórias reais e que o pano de fundo é a gratidão. Uma das histórias que ele conta é de um menino que sofria bullying na escola. E aí, aos 9 anos, ele decide tirar a sua própria vida. Então, ele vai até a escola, tira todas as coisas do seu armário. No caminho para casa, essas coisas caem no chão, as coisas que ele tinha tirado. Se aproxima um outro garoto, mais ou menos da mesma idade dele, ajuda ele a recolher esse material e pergunta para ele: "Você quer ser meu amigo?" E ali começa uma linda amizade, né? Nasce uma grande amizade. E esse menino então desiste do suicídio e até hoje, e sempre, né, desde aquele momento, tem um sentimento de profunda gratidão para com aquele que salvou a sua vida. Né? Então, um sentimento que permanece para sempre no coração dessa pessoa, né? O Divaldo também conta uma história que é bem conhecida de um piloto de caça dos Estados Unidos e que ele estava em guerra, enfim, e seu avião foi atingido e ele precisou pular de paraquedas, né? É a história do Charles Plumb, né? E ele precisa pular de paraquedas, enfim, e aí dá certo. Depois ele fica preso por alguns anos numa prisão inimiga, mas ele se salva. E depois disso, depois de sair dessa prisão, ele começa a fazer palestras pelo mundo todo. E aí, num determinado local, num hotel, aproxima-se dele um homem, né? Que se apresenta e pergunta, né, se ele é mesmo Charles Plumb, né? Falando que ele o conhecia e que ele era o responsável
por dobrar o paraquedas dele. E ele estava feliz porque, enfim, o trabalho dele tinha funcionado, né? Ele tinha feito direitinho essa parte. E aí o Charles Plumber, ele reflete um pouquinho, né? Do quanto que em alguns momentos ele era um pouco arrogante, que ele não dava valor, nem cumprimentava, né? Aquele que todo dia dobrava cuidadosamente o seu paraquedas e que no fim das contas tinha salvado a sua vida. Então, depois desse encontro, ele sempre começava as palestras dele, né, com um pouco mais de gratidão no coração, perguntando: quem dobrou os seus paraquedas hoje, né? Então, também tem várias passagens evangélicas que ilustram isso. Tem a cura dos 10 leprosos, né? Jesus cura os 10 leprosos, mas somente um deles retorna depois para agradecer a sua cura. Não faltam histórias para ilustrar os gestos de gratidão, a importância da gratidão, como a gratidão preenche o coração, né? Como a gratidão é importante. Então, eu tenho também certeza que cada um de vocês tem situações, tem pessoas para as quais vocês são gratos, né? Quem que dobrou seu paraquedas hoje? É uma reflexão que a gente precisa fazer, né? Quem que faz diferença nas nossas vidas, né? Ou por dizer um sim, ou por nos ajudar num momento, ou por estar com a gente em algum momento, né? Por ter uma conexão mais profunda com o nosso coração. A vida é feita também desses momentos de gratidão. É importante que a gente aprenda a valorizar, né, as pessoas que caminham com a gente, as pessoas que estão conosco, né, ter esse coração quentinho de gratidão por essas pessoas que estão com a gente, né. A Joana de Ângeles também nesse livro, nessa psicografia do Divaldo, do livro Psicologia da Gratidão, ela também traz que a gratidão é sim um sinal de amadurecimento, é um sinal de maturidade diante da vida, né? Por quê? Porque quem é grato é humilde, sente alegria imensa em servir, são pessoas gentis, são pessoas alegres, são pessoas dispostas, são pessoas modestas, são pessoas felizes, né? São pessoas que têm o amor como lema e que são emocionalmente saudáveis. E aí ela cita, né? Vou ler um pouquinho do que ela traz no livro. Filha da maturidade alcançada mediante a razão, sobrepõe-se ao instinto. Claro, né? É conquista de elevada magnitude pelo propiciar de equilíbrio que faculta àquele que a sabe ofertar. Comumente a imaturidade emocional, que na imaturidade emocional acredita-se que a gratidão é uma retribuição pelo bem, ou por simples favores que se recebem, consistindo numa forma de devolução, né? Pelo menos em parte, enfim. Inegavelmente, quando se devolve algo dos recursos que a gente recebe, que tem significados saudáveis, a gente está operando, diz ela, né, no campo do reconhecimento. A gente já vai falar daqui a pouquinho um pouquinho mais sobre reconhecimento. Mas a gratidão é um sentimento mais profundo ainda, ele é mais significativo, porque ele não se limita a esse ato dessa recompensa habitual, né? É muito mais grandioso porque traz satisfação de fato, satisfação no íntimo e tem caráter também psicoterapêutico, né? É uma forma da gente viver bem, viver tranquilo com a nossa mente, com o nosso corpo, com as pessoas que estão à nossa volta, né? Todo aquele que é grato, que compreende o significado da gratidão real, goza de saúde física, de saúde emocional, de saúde psíquica, porque sente essa alegria de viver, compartilha de todas essas coisas, né? É criativo, é jubiloso, enfim, ela traz tudo isso no livro dela. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, item 28 também, fala que o homem se esquece facilmente do bem, para de preferência lembrar-se do que o aflige. Se registrássemos diariamente os benefícios de que somos objeto, sem nos havermos pedido, quase sempre nós ficaríamos espantados de termos recebido tantos, e tantos que se apagaram da nossa memória com a nossa ingratidão. Então é importante ter essa percepção, né, de todas as coisas boas que a gente recebe e que a gente
possa aprender diariamente com isso, né? Porque nos ajuda a entrar nessa boa vibração da gratidão, né? Nessa sintonia do bem que a gratidão nos proporciona. O Haroldo Dutra também fala sobre isso, exatamente dessa passagem do Evangelho. E ele diz que a gente, aqui encarnados, nós não sabemos fazer conta das dádivas. E ele sugere que a gente faça uma lista, né? De um lado, as coisas boas que nos acontecem, que nos aconteceram, que nos acontecem diariamente, e do outro as coisas ruins, as coisas não tão boas que nos acontecem, né? Porque a gente tende a registrar as aflições, as tragédias, as coisas ruins da nossa vida, né? E a gente tem dificuldade de registrar dádivas, deixando brotar no nosso coração o sentimento de ingratidão, né? Para com os outros, para com Deus, né? Enfim. E nós temos muita dificuldade, né? Isso é uma verdade, de avaliar as nossas dádivas, de olhar para nós e olhar para o nosso redor e ver todas essas coisas boas, né? Essa semana eu até vi uma figurinha, um meme da internet, né? E eu me identifiquei muito com esse meme. Então, de um lado estava uma pessoa de braços abertos, né? Falando com Deus e pedindo: Deus, me dê paciência, dai-me paciência ao Senhor, né? E eu me identifiquei muito, né? Porque eu tenho 2 crianças em casa, então é muito comum eu estar fazendo exatamente isso. Deus, dai-me paciência, né? E aí do outro lado, então, tava a figurinha, a caricatura de Deus, e ele, né, dizendo, enviando pessoas, mandando experiências, mandando vivências para que você exercite a paciência, né? Aí eu pensei, puxa, né? Às vezes a gente não sabe nem o que está pedindo, né? Claro, a gente está ali com pessoas, com experiências para que a gente exercite essas virtudes todas, mas a gente não olha por esse ângulo, né? O nosso olhar é sempre meio enviesado, meio negativo das coisas. Esse é só um exemplo, né? Bem banal, mas eu tenho certeza que vocês também têm outros exemplos na vida de vocês, de como às vezes a nossa expectativa é outra, de como às vezes a gente olha realmente a vida por esse lado negativo, né? As coisas que acontecem que não são tão boas, as nossas dificuldades de conquistar as nossas possibilidades de evolução, né? Enfim. Então, como é que a gente vai ver dádivas assim, né? Com esse olhar sempre, às vezes esperando do outro, às vezes esperando que caia do céu, né? Então, é difícil que a gente consiga visualizar tantas coisas boas que acontecem com a gente diariamente, né? Então, acaba aparecendo nas nossas vidas muito da ingratidão, né? Pela nossa imaturidade, pela nossa pouca fé, pela nossa fé muito vacilante ainda, né? Nós não temos, somos pouco equilibrados. E aí a gente acaba valorizando essas atitudes pequenas dos outros que às vezes nos ferem, às vezes pequenas coisinhas que os outros fazem que a gente já leva pro lado da ingratidão, né? Então, quando a gente é grato de verdade, quando a gente tem a gratidão no nosso coração, para com todos, para com Deus, né? A gente não tem esse tipo de queixa, esse tipo de decepção, porque a gente não espera recompensa nenhuma dos outros. Então a gente não se incomoda, né? A gente não se sente ferido pelos outros. Porque se não foi um sucesso a nossa atitude, foi uma tentativa disso, né? E com o coração grato a gente percebe que vai tentando e vai tentando e vai tentando, né? Até conseguir a nossa evolução mesmo. No Livro dos Espíritos, na pergunta 937, a pergunta assim, né? Para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços da amizade não são também uma fonte de amargura que vem justamente a complementar aquilo que a gente estava falando, né? São, né? Porém, a gente deve lastimar os ingratos e os infiéis, porque vão ser muito mais infelizes que vós, diz ali, né? A ingratidão é filha do egoísmo. E o egoísta topará mais tarde com corações insensíveis, como ele próprio foi, né? Então a gente pode lembrar de todos os que han feito mais bem do que vós, que valeram muito mais do que vós e que tiveram por paga a ingratidão. E aí ele traz o exemplo de Jesus, que aqui no mundo ele foi de fato injuriado, né? Foi menosprezado, foi maltratado, né? E não admirar que isso aconteça com a gente também, né?
Então, seja o bem que houverdes feito a vossa recompensa na terra, e não atenteis no que dizem os que hão recebido os vossos benefícios. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. É uma prova para a gente, né, se manter no bem. E aí também ser-vos-á levado em conta, e os que vos forem ingratos serão tanto mais punidos quanto maior lhes tenha sido a ingratidão, né? Então a lei aí de causa e efeito também, né? Tem um texto do Caibar Schutel no livro Parábolas e Ensinos de Jesus. Ele tem um texto muito fantástico, que aí ele faz um paralelo sobre o reconhecimento e sobre a gratidão. E eu queria trazer um pouquinho desse texto. Ele é um pouco mais longo, é bem mais completo, né? Depois quem tiver interesse de pesquisar. Mas trazendo um pouquinho para a nossa realidade, né? O reconhecimento, quando a gente diz obrigado, né? Quando a gente reconhece alguma coisa feita por alguma coisa ou alguma coisa feita por alguém, e a gratidão vai muito além disso, né? Então ele traz isso no texto. Ele diz que o reconhecimento e a gratidão, elas são duas expansões da alma humana que acabam por assinalar muito bem o estado moral de cada um de nós. Então o reconhecimento, explica um pouquinho do reconhecimento, que é o testemunho da genuinidade de uma coisa, de um fato, de uma pessoa. É o princípio inteligente que nos aproxima da verdade. E como ato de discernimento, o reconhecimento pode dar lugar, né, ao bom ou ao mau juízo, que façamos ou de uma coisa ou de alguém, né? Então, como virtude moral, o reconhecimento é o princípio da gratidão, é o começo de tudo, né? Então, quando o reconhecimento chega no seu mais elevado cimo, né? A gratidão começa a aparecer, né? Numa espiral que vai levando ao infinito, muito mais amplo, muito mais completo, muito mais complexo, né? O reconhecimento, que é discernimento espiritual, obedece sempre ao estado do espírito do julgador, né? De quem então está vendo se vai reconhecer ou não vai reconhecer, né? De que forma vai levar por bom ou por mau juízo. Então, o reconhecimento como produto do benefício, é a confissão do bem, pelo bem que o bem nos fez, né? E a gratidão grava essa ideia do bem e mantém pelo autor do benefício, por aquele que nos fez o bem, vivo sempre um sentimento de muito carinho, né? A gente nutre por essa pessoa uma gratidão muito pura, muito genuína, né? Que completa o nosso coração. Então, que a gente possa começar pelo reconhecimento, pelo obrigado, né? Sabendo que a gratidão é muito mais verdadeira do que isso, né? Mas a gente precisa começar por algum lugar, né? Os dois lugares são bons e esse é um bom caminho para se começar também. Encerrando aqui o nosso estudo, eu queria ler uma mensagem muito bonita. Achei muito bonita e pertinente o que a gente está estudando. É do livro Fonte Viva, do Chico Xavier, né? Então, logo no comecinho, depois do título Aprendamos a Agradecer, ele nos traz a frase de Paulo, né? Que é: em tudo dai graças. Então é a direção, né? A nossa necessidade de agradecer a realmente tudo que nos acontece, tudo que está ao nosso redor, né? Então, em tudo dai graças. E o texto fala o seguinte: saibamos agradecer as dádivas que o Senhor nos concede cada dia. Ele nos traz exemplos dessas dádivas que muitas vezes passam desapercebidas por nós, né? Então, que a gente possa agradecer a largueza da vida, o ar abundante, a graça da locomoção, a faculdade do raciocínio, a fulguração da ideia, a alegria de ver, o prazer de ouvir, o tesouro da palavra, o privilégio do trabalho, o dom de aprender, a mesa que nos serve, o pão que nos alimenta, o pano que nos veste, as mãos desconhecidas que se entrelaçam no esforço de suprir-nos a refeição e o agasalho, os benfeitores anônimos que nos transmitem a riqueza do conhecimento, a conversação do amigo, o aconchego do lar, o doce dever da família, o contentamento de construir para o futuro, a renovação das próprias forças,
Muita gente, olha só que importante essa parte final. Muita gente está esperando lances espetaculares da boa sorte mundana a fim de exprimir gratidão ao céu. O cristão, contudo, sabe que as bênçãos da providência divina nos enriquecem os ângulos mais simples de cada hora, no espaço das nossas experiências, do que a gente vivencia na vida. Nada existe insignificante na estrada que percorremos. Todas as concessões do Pai Celeste são preciosas no campo da nossa vida. Utilizando, pois, o patrimônio que o Senhor nos empresta no serviço incessante ao bem, aprendamos a agradecer. Então, que a gente possa trazer essa prática para as nossas vidas, que a gente possa ter um novo olhar pelas pequenas coisas ao nosso redor. A gente já tem tanto a agradecer e às vezes nem sabe, nem lembra de fazer isso, né? E que o agradecimento seja um lindo caminho para ampliar um pouco mais, né? Para a gratidão plena nos nossos corações. Que a gente possa se elevar num outro nível de sentimento, dessa pureza da gratidão, né? De viver a vida com isso no coração, né? A plenitude da gratidão. Por hoje é só. Uma boa noite para vocês. Até a próxima, gente.